Olá pessoal, tudo bem? Iniciando então mais uma aula de mono. Espero que vocês todos estejam muito bem, aí se resguardando em casa, se cuidando. É isso que a gente pode fazer de melhor no momento, né? Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver aí nas próximas semanas, mas por enquanto aí continuamos aí nesse modo aí de ensino à distância, né? Como sempre, então, eu vou passar para a aula. No final, eu vou abrir o microfone e vídeo para quem quiser discutir as perguntas. E no finalzinho, eu coloco essa aula para vocês, o link da aula no Moodle, tá? Então, espero que aproveitem bem. Na última aula, a gente viu algumas questões sobre estrutura básica, né, dos anticorpos e imunoglobulinas. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho mais sobre cinética da resposta humoral, né, especificamente como, quando e por que a gente produz os principais isotipos de imunoglobulinas que a gente viu, né, na próxima aula. A ênfase da aula de hoje é IgM e IgG, já que são os isotipos mais encontrados no sangue humano, né, no soro. São isotipos que vocês, na prática clínica, vão solicitar exames para os pacientes de vocês, baseados na resposta sorológica de IgM e IgG. Então, vocês têm que entender bem essa questão, né? Que um laudo de laboratório de IgM positiva representa para vocês, IgG negativa, ao contrário, né? Como vocês interpretam essas informações é super importante, né? É um dos pontos mais importantes que eu tenho para discutir com vocês na aula de hoje. Para que vocês entendam bem essas questões de interpretação clínica, né, que vai servir de apoio para o médico durante toda a sua formação, eu também vou passar para vocês algumas informações bem importantes sobre o apoio dos linfócitos T nessa resposta humoral, na produção de anticorpos, né? Já comentei com vocês na última aula que sem linfócitos T a gente não consegue produzir anticorpo. Embora o linfócito T não produza anticorpos, ele conversa de uma maneira muito peculiar, específica, né, com as células B nos linfonodos, e essa conversa é fundamental para instruir o linfócito B a produzir corretamente o anticorpo, certo? Então, esse bate-papo entre a célula T com o linfócito B é fundamental para que nós tenhamos uma resposta humoral eficiente, direcionada para um dado isotipo, seja ele IgM, ou IgA, ou IgG, né? Esse direcionamento é dado pelos linfócitos T, certo? Então, para quando vocês estudarem resposta humoral, vocês estarão certamente recapitulando as aulas de linfócitos T, né, que eu disse para você já. A aula de células T é uma aula central no curso de imunologia, porque vai se aplicar em todas as demais aulas que vocês tiverem no semestre, ok? No finalzinho da aula, eu vou falar para vocês também um pouquinho sobre os anticorpos monoclonais, o impacto, né, o efeito do uso desses anticorpos para fins de diagnóstico, de pesquisa e também para uso terapêutico, correto? Então, vamos para a aula. Espero que vocês aproveitem bem essa aula. Como eu repito, depois vai estar à disposição para vocês no Moodle o link dessa aula, né? Para vocês revisarem, ou os alunos que não conseguiram assistir nesse momento, poderem revisar com mais calma depois. Então, vou interromper o meu vídeo e vou compartilhar com vocês essa aula. Muito bem. Então, pessoal, esse é o slide mais importante da aula de hoje. Se vocês entenderem esse slide, eu me sinto como super satisfeito a respeito do ponto principal, né, da aula de hoje, das duas aulas, na verdade, né, já que isso vocês vão levar essa informação, como eu disse, para o resto da vida da prática clínica de vocês, né? E esse slide explica muitas coisas. Então, peço atenção para vocês agora, quem estiver me assistindo, para acompanhar a explicação desse slide. E depois a gente vai voltar a esse ponto várias vezes nessa aula, né, para explicar bem o que está acontecendo. Tá? Então, no final, de novo, façam as suas perguntas via chat,
ou podem abrir o microfone ou a câmera de vocês. Muito bem. Então, o que esse slide apresenta? Ela apresenta duas informações. No gráfico de cima, a concentração desses dois isotipos, IgM e IgG. Né? Embaixo, um dado qualitativo, que vem a ser a afinidade desses dois isotipos pelo antígeno. Quanto que esse anticorpo se gruda realmente, né, ao antígeno. Lembre que anticorpos são proteínas que se ligam a antígenos que também são proteínas. São ligações químicas de proteína com proteína, certo? A gente viu isso na última aula, viram alguns detalhes importantes sobre essas ligações químicas, né? Então, o gráfico de cima mostra um dado quantitativo da concentração dos anticorpos ao longo do tempo, ao longo de 3 doses de uma vacina, por exemplo, ou poderia ser o paciente com uma infecção crônica, viral crônica, ou uma infecção repetida, onde ele tem uma repetição, uma recorrência da mesma infecção, pelo menos 2 vezes após o primeiro encontro. Tá? Então, vamos ver primeiro o que está acontecendo, né, em relação aos tipos de isotipos produzidos, né, e qual é a alteração quantitativa e qualitativa desses dois isotipos IgM e IgG. Vejo que logo após o primeiro contato, a primeira imunização, ou o primeiro contato com o antígeno, o que vocês estão observando? Existe, nas próximas 2 semanas, aproximadamente após o primeiro contato, um pico, né, o aumento de IgM. Esse aumento de IgM no plasma, ou de IgG, a gente se refere como título. Título ou concentração é a mesma coisa. Tá? Então, o título de IgM aumenta, chega a um pico aproximadamente 2 semanas após o primeiro contato. Essa resposta inicial, como sendo a primeira resposta de anticorpo que a gente observa no soro, a gente vai chamar isso de resposta humoral primária, porque é a primeira resposta de anticorpos frente a qualquer tipo de contato pela primeira vez, né, que eu tenho com uma vacina ou com um antígeno qualquer que vocês estão imaginando. O que acontece é que esse título vai baixando ao longo das próximas semanas, e se o paciente fizer uma segunda dose de reforço, vejam o que está acontecendo. Bom, o gráfico de baixo, né, mostra uma afinidade baixa ainda dessa IgM pelo antígeno. Quando eu dou a segunda dose da vacina, né, ou a segundo reencontro com o mesmo agente infeccioso, o que vocês estão observando? Que existe um aumento agora nas próximas 2 semanas do título de IgG, a IgM decaiu, continua baixa, né? Ela não se altera muito após a segunda dose da vacina, e a afinidade dessa IgG aumenta. Então, nós tínhamos uma concentração já pequena de IgG após a primeira dose da vacina, após a segunda essa afinidade aumenta bastante e a concentração da IgG aumenta numa escala log. Veja que esse aumento é bem expressivo, né? É uma escala log, portanto, a gente tem um aumento gigantesco da concentração de IgG contra essa vacina. Poderia ser, por exemplo, a vacina da hepatite B que vocês fizeram, né? Onde nós temos 3 doses, uma dose inicial mais 2 de reforço, para atingir um título com anticorpos neutralizantes protetores. Um título protetor, né? Que vai, teoricamente, proteger vocês contra infecções futuras, contatos futuros com sangue contaminado, seja ele no bloco ou no ambulatório, né, com o paciente que tem a hepatite B. Então, tanto a concentração e a afinidade dessa IgG aumenta e nós temos uma troca de classe ocorrendo nesse momento após a segunda dose, né, da vacina, onde nós trocamos a classe IgM, que é uma resposta primária, por uma IgG que vem a ser uma resposta secundária, terciária, quaternária, independentemente de quantas reexposições a gente tem com o mesmo antígeno, é essa IgG que vai aumentar no soro humano. Muito bem. Possivelmente esse título aqui de anticorpo IgG, ele não é suficiente para nos proteger após a segunda dose da vacina para hepatite B, ou para uma infecção que vocês estão imaginando aqui. Então, nesse caso, é necessário fazer uma terceira dose com a mesma vacina. E veja o que está acontecendo.
está havendo um aumento maior ainda do título, da concentração de IgG no soro, IgM não se altera, né? E, paralelamente, existe um aumento da afinidade desta IgG pelo antígeno. Agora sim atingimos um título protetor, onde nós temos uma boa concentração sérica de IgG, com uma excelente afinidade pelo antígeno, certo? Então, essa troca de anticorpos de IgM vem a ser uma resposta primária, né, que não tem um papel importante em neutralizar vírus e toxinas, a gente discutiu isso na última aula, né? Ela é necessária ver essa troca por uma IgG, porque é a IgG que vai neutralizar vírus e toxinas, juntamente com a IgA, né, que eu discuti com vocês, que também tem esse papel de neutralização de vírus e toxinas. Então, no modelo de imunização para uma vacina contra algum vírus, isso sempre vai acontecer. Resposta primária, IgM aumentada, resposta secundária, terciária, etc., sempre vai aumentar a IgG, a IgM não se altera mais. Por que existe essa troca de classe? Porque a IgG ela é muito mais eficiente em fazer algumas funções, por exemplo, neutralização de vírus e toxinas, do que a IgM, certo? Existe uma resposta primária para o IgM que é sucedida por uma resposta secundária que vai ser sempre IgG. Essa IgG vai ter maior quantidade no soro e maior afinidade da imunoglobulina pelo seu antígeno. Essas duas coisas são importantes para que vocês entendam o aumento quantitativo de IgG no soro associado com o aumento da afinidade desse anticorpo pelo antígeno. Naquela analogia que a gente fez de um modelo de chave e fechadura, seria como se a nossa chave estivesse agora, neste momento, entrando perfeitamente na fechadura. Ela entrava antes com uma certa dificuldade, sim, mas após doses de reforço da mesma vacina, ela entra com uma grande facilidade, ou seja, a capacidade de ligação química da IgG com o meu antígeno é máxima nesse ponto, estou protegido com uma IgG neutralizante. Então é isso que se espera após um protocolo de imunização para hepatite B, né? Que nós tenhamos um título alto no soro de IgG capaz de neutralizar o vírus da hepatite B com grande eficiência. Bom, perguntas que os alunos sempre fazem relacionadas a esse tópico, né? Bom, e se eu esqueci de tomar uma dose, professor, o que tem que fazer? Bom, se esqueceu de tomar uma dose, possivelmente não atingiu esse título protetor frente àquela vacina. Então tem que voltar ao posto, tem que voltar, tomar uma nova dose ou recomeçar do zero se passou muito tempo após essa última imunização. Ah, professor, tomei 4, 5, 6 doses. É uma super imunização. Tem algum efeito? Nenhum. Pode ser necessário, em alguns casos, inclusive, a gente imunizar mais de uma vez, especialmente sujeitos que não atingem esse título protetor. Por exemplo, pessoas que por alguma razão estão mais imunossuprimidas, estressadas, tomando algum tipo de medicamento, né, que possa interferir nessa cinética da resposta humoral, essas pessoas sim podem precisar de uma quarta ou quinta dose da mesma vacina. Esse protocolo é desenhado para levar em consideração pessoas imunocompetentes da população, né, numa faixa etária que responde bem a essa vacina. Idosos têm uma dificuldade de fazer uma resposta vacinal, né, uma dificuldade em conter infecções virais e respiratórias, e por isso que os idosos estão tão afetados, né, um grupo de risco tão grande para a Covid-19, né, em função também dessa capacidade ou dessa capacidade reduzida de produzir anticorpos contra o vírus. Esse é um dos pontos que torna os idosos um grupo de risco para a Covid-19, certo? Então, essa capacidade de produzir, de fazer a troca de classe, produzir IgG em boa concentração no soro, com uma grande afinidade, ela se mantém mais ou menos em pessoas imunocompetentes até os 65 anos de idade. Após, ou já um pouquinho antecedendo isso, esse período, gradualmente vai reduzindo essa capacidade do idoso em fazer uma boa cinética, né, fazer uma boa resposta humoral com o título elevado de IgG, ou seja, tem mais dificuldade em produzir IgG contra qualquer tipo de vacina nova, ok?
Então, a gente vai rever esse ponto ao longo dessa aula de hoje, mas esse é o ponto principal que eu perdi mais tempo com vocês, porque realmente é o slide mais importante, vocês certamente vão ser cobrados nas avaliações a respeito disso, porque, como eu disse, é o que eu tenho de mais importante para ensinar vocês hoje com esta aula. Então, o que está acontecendo? Após uma primeira infecção, primeira dose da vacina, a gente aumenta as células B, que se transformam em plasmócitos, secretores de IgM. Numa infecção repetida, crônica, ou numa imunização secundária, etc., a gente troca o tipo de anticorpo na mesma célula B. Então, uma célula B que produzia, que está um plasmócito, né, que produzia IgM, ela mantém a parte de cima, né, do FAB, que se liga com o antígeno, porque ela se torna específica, né, a imunoglobulina específica nessa região, desses dois bracinhos, que a gente viu na aula passada, a gente chama de FAB ou FAB, mas troca a parte de baixo do anticorpo, que é a parte constante, na cadeia FC, por exemplo, tornando ela não mais uma IgM, sim uma IgG. Houve uma troca de classe, que a gente vai ver na aula de hoje, de uma IgM específica ao vírus, está aqui o desenho de um vírus, até parecido com o coronavírus, né? Vocês estão vendo aqui, com espículas aqui na superfície do envelope viral. Então, troca uma IgM específica ao vírus por uma IgG, que é muito mais eficiente, né? Isso mantém células de memória e plasmócitos produzindo essa IgG durante um bom período de tempo, de acordo com o tipo de antígeno, né? Algumas infecções a gente tem e mantemos conosco células de memória para o resto da vida, por exemplo, as infecções infantis, cachumba, catapora. Outras infecções e outras vacinas requerem doses de reforço, porque essas células de memória elas vão decaindo ao longo do tempo. Então, quando tiver um baixo número de células B de memória, quer dizer que eu estou produzindo pouca IgG. Então, se vocês olharem esse quadro, estão vendo que essa IgG lentamente ela vai decaindo, né? Então, vai chegar um ponto que a gente vai ter um título protetor de IgG muito baixo no sangue e é necessário fazer um boost, né? Fazer uma dose de reforço com aquela vacina para que nós tenhamos de novo um bom título, uma boa concentração de IgG com uma boa afinidade. Então, para a vacina da hepatite B que vocês fizeram, a orientação no Ministério da Saúde é que vocês façam uma dose de reforço a cada 10 anos, mas a minha orientação como professor de imuno é que vocês façam mais cedo, a cada 5 anos, porque essa é a orientação de muitos países desenvolvidos, de tomar uma dose de reforço a cada 5 anos. Por que no Brasil é diferente? Questão de custo, né? Se aumenta um pouquinho mais, é o mesmo tipo de vacina, a vacina é idêntica à nossa, a utilizada nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que não tem a ver com a qualidade, nem com as pessoas aqui no Brasil também não são diferentes, né? Tem a ver com questão de custo. E então a orientação que vocês tiveram aqui, façam reforço a cada 10. Eu falo para vocês fazerem um pouquinho antes, né? Porque vocês, médicos e futuros médicos que vão se encaminhar para cirurgia, pelo menos, ou os que têm contato com sangue contaminado, né? Tem que estar com essas vacinas da hepatite B em dia, tá? Então, claro que dosar o título protetor de IgG também é importante, né? Após essas 3 doses de vacina, após a dose de reforço, porque garante com que a pessoa tenha realmente uma confirmação da concentração de IgG protetora. Aliás, em muitos hospitais e clínicas, para autorizar o profissional da saúde a trabalhar na sua clínica ou hospital, tem que ter seu título confirmado de ter uma IgG reagente, né, com uma boa concentração sérica respondendo para hepatite B. Se esse teste falhar, a pessoa não pode trabalhar no hospital ou na clínica, né, e tem que fazer uma nova imunização para hepatite B. Eu vejo que essa é a orientação mais segura, né, para os profissionais da saúde terem não só as suas vacinas em dia, mas uma análise sorológica da concentração da sua IgG anti-hepatite B. Isso imaginando que isso fosse um protocolo para hepatite B. De novo, isso pode ser para qualquer antígeno repetido ou para qualquer vacina que nós tenhamos aqui 3 doses de imunização. Tá? Muito bem. Diagnóstico para mononucleose infecciosa.
Talvez alguns de vocês tiveram essa doença, né? Ela é comum em adolescentes, o início dessa doença se dá especialmente em adolescentes, porque é uma doença contagiosa, uma infecção contagiosa pela saliva, né? Então, a troca de saliva no início das nossas relações amorosas vão levar a um contágio de mononucleose infecciosa que tem um diagnóstico baseado nesse exame sorológico, porque na anamnese, na avaliação clínica do paciente, existe uma grande confusão com cachumba. Os sintomas são muito semelhantes do paciente com cachumba, ele tem uma linfadenopatia, ou seja, todos os linfonodos estão muito inchados, né? Refere febre e fraqueza, portanto, repouso, reposição hídrica, né? E antipirético é o que se pode fazer na infecção por mononucleose, mas para confirmar essa infecção, né, desse vírus Epstein-Barr, que infecta o linfócito B, induz uma mega proliferação de linfócitos B, né? Isso leva a esse quadro de linfadenopatia, porque todos os nossos linfonodos são ricos em células B. Então, se o vírus Epstein-Barr infecta a célula B, induz a multiplicação delas, é claro que vai acontecer essas ínguas em grande quantidade no corpo do paciente. Muito bem. Então, para confirmar o diagnóstico da mononucleose, tem que se olhar o sangue, né? Um exame de diagnóstico sérico é que vai confirmar se é de fato mononucleose infecciosa ou se é cachumba ou algum outro quadro clínico. Então, se nesse exame, onde vocês vão olhar tanto a produção de IgM e IgG, como também a presença do próprio antígeno nuclear viral, né, a presença do vírus na circulação, se der negativo para tanto os anticorpos contra o vírus, obviamente o paciente não tem mononucleose infecciosa. Tem que investigar alguma outra possibilidade, né, de infecção, como cachumba, que eu já falei, ou algum outro quadro clínico decorrente que induz essa linfadenopatia. Se o paciente apresentar IgM reagente, não tiver IgG, um título baixo de IgG, e for negativo para o antígeno nuclear solúvel no sangue, esse paciente possivelmente está apresentando um quadro agudo. Faz pouco tempo que ele está infectado com o vírus Epstein-Barr. Se o paciente apresentar agora, não apresentar títulos de IgM e IgG forem negativos, mas tiver um antígeno circulante, isso pode ser uma infecção antiga. Ou seja, o paciente ainda tem resquício desse vírus, não é mais infeccioso nesse ponto, né? Simplesmente encontramos antígeno nuclear circulando semanas e meses após a infecção, né? Mesmo no período que não é mais infeccioso, mas veja, nesse momento, nós temos tanto IgG e IgM negativos, mostrando uma infecção antiga. Se for um caso de resposta mais antiga ainda, a gente pode ver, inclusive, né, uma resposta de IgG sem o vírus nuclear circulando, também é uma resposta antiga, possivelmente já foi eliminada há mais tempo atrás. Então, adultos que tiveram a infecção na sua adolescência certamente têm uma IgG positiva hoje e não tem mais o vírus, o núcleo do vírus circulando, né, no plasma. Tá? Então, uma resposta de IgM, uma resposta positiva primária, ser reagente para IgM e não reagente para IgG, quer dizer, uma resposta primária. E IgG reagente, se tiver IgM, pode ser uma infecção aguda, primária ainda, mas se tiver só IgG, é uma resposta antiga, né, mostrando que ele teve contato no passado com o vírus Epstein-Barr, teve a doença. Diagnóstico para hepatite B, pessoal, as demais infecções segue a mesma lógica. Né? De novo, a presença de antígeno circulando de hepatite B no sangue, com IgM reagente, sem IgG, uma infecção aguda. Ou seja, o vírus está presente e a resposta é primária, ainda é próximo ao tempo zero da infecção, onde nós temos só IgM e não deu tempo de produzir IgG ainda. Então, a presença do antígeno do vírus com e sem IgM, ou só IgM, caracteriza essa resposta inicial aguda, onde não houve tempo ainda de produzir IgG, de fazer a troca de classe para IgG.
Presença do vírus na circulação com o IgG, é uma infecção crônica, o paciente ainda pode ser infeccioso nesse quadro, né? Tem mais tempo de doença, onde ele não produz mais IgM, só está produzindo IgG, e o antígeno da hepatite continua solúvel, ou seja, o vírus ainda está presente e pode, portanto, contaminar outras pessoas através do sangue ou através das relações sexuais. Vocês que foram imunizados para a hepatite B, todos nós que temos a vacina em dia para a hepatite B, nós temos IgG reagente, não tem o antígeno, né, do vírus da hepatite e não tem IgM. Isso é uma resposta anterior ou uma resposta vacinal, né? Ou seja, uma pessoa teve infecção no passado ou ela teve uma imunização no passado, está protegida hoje com título protetor de IgG anti-hepatite B. Ok? Então, essa lógica de interpretar a presença de IgM, IgG, junto com antígeno solúvel, vai se aplicar para as demais infecções que vocês forem pesquisar. Lembre que IgM é resposta primária, infecção aguda. IgG pode ser tanto infecção crônica ou resposta vacinal. É uma resposta antiga para uma infecção que vocês tiveram também no passado. Muito bem. Para o linfócito B conseguir produzir anticorpos corretamente e a célula B conseguir saber se é hora de trocar a classe da imunoglobulina de IgM para IgG, ela só vai ter essa confirmação se ela receber instruções dos linfócitos T. Então, onde que esse bate-papo está acontecendo? Nos órgãos linfóides secundários, no baço, nos linfonodos, em qualquer órgão linfóide secundário, vai haver, no momento de indução da produção de anticorpos, esse bate-papo entre essas células T junto com a célula B. A célula dendrítica também participa, é uma tríade, né? Um trio de células que estão conversando para orientar a célula B a produzir anticorpos corretamente. Tá? Então, células B precisam do apoio das T para conseguir produzir anticorpo. Se o paciente for imunodeficiente, como por exemplo os pacientes com AIDS, né, que perdem as células T, essa conversa aqui não acontece e o paciente aidético não consegue produzir anticorpos corretamente. Então é inútil querer imunizar o paciente aidético ou um paciente muito imunossuprimido, por exemplo, pessoas que tomam imunossupressores, né, após um transplante. Esses pacientes também não devem ser vacinados porque não vai induzir uma resposta correta nas células B, porque as células T estão suprimidas pelo imunossupressor, né? Então pela droga que o médico prescreveu. Ok. Esse foi um dado recente que eu trago para vocês, da revista Nature, em 2017, mostrando que na sinapse imunológica que está acontecendo no linfonodo, no baço, entre uma célula B e uma célula T, eu preciso ter a produção de dopamina da célula T, ela secreta dopamina, em direção à célula B, para orientar a célula B a conseguir produzir anticorpos. Esse é um paper muito bonito que mostrou que dopamina, vejam que é o neurotransmissor que vocês já estudaram lá em neurociências, estão estudando, né? No cérebro, ele também é utilizado aqui pelas células T a conseguir estimular a célula B corretamente a produzir anticorpo. Se essa produção de dopamina não acontece, a célula B também não consegue produzir anticorpos corretamente. Só para abrir um pouquinho os horizontes de vocês, a cabeça de vocês e entender que esse bate-papo aqui que está acontecendo entre a célula T com o linfócito B, ele é extremamente importante. Ele leva ao entendimento de uma série de fatores solúveis que incluem, inclusive, dopamina, né, necessários para induzir a ativação correta das células B e a secreção correta de anticorpos. Certo? Então, agora a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes, como que essas células T, né, já vou adiantar, são células T CD4 ou T auxiliares, que estão conversando e formando uma sinapse imunológica entre, né, a célula T helper e a célula B, numa região dos linfonodos que a gente conhece como região folicular. Por que região folicular? Os folículos dos linfonodos, frente a uma infecção, uma vacina, são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, na região cortical dos linfonodos. E nessas bolinhas a gente vai encontrar
células B conversando com as células T, e também células dendríticas. Tá? Então, essa conversa que eu vou explicar nos próximos slides, ela está acontecendo aqui na região cortical dos linfonodos e demais órgãos linfóides secundários, especificamente nessa região folicular. Então, os folículos são essas bolinhas que aumentam, que aparecem frente a uma infecção, né, ou uma resposta de vacinação. Então, as células T auxiliares são cruciais na ativação das células B. Né? Elas ligam receptores, um deles aqui, o mais importante, é o receptor CD40L da célula T, se ligando com a molécula receptora CD40, presente na célula B. A célula B apresenta o mesmo antígeno, pode ser uma vacina, né, por exemplo, para a célula T. Existe um reconhecimento específico do antígeno pela célula T. Essas duas células devem reconhecer o mesmo antígeno para ver essa conversa, essa formação dessa sinapse imunológica entre essa célula T folicular ou T helper com o linfócito B. Engaja receptores, entre eles CD40L, que eu chamei a atenção, da célula T com CD40, e a célula T, de forma bastante importante, secreta citocinas, e também sabemos hoje dopamina, que orienta as células B a produzir anticorpos. Tá? Então, essa interação receptor com receptor e produção de citocinas deve acontecer para que a gente consiga orientar a célula B. Não tá fazendo ligar para algum lugar, sabe? Tipo, ceramática. Se tipo, tem algum lugar que tu possa ir que tu não tenha tanto contato com outras pessoas, sabe? Já que tu tá com tanto medo de ir e pegar alguma coisa. Eu realmente não sei como isso funciona. Mas... Então, pessoal, desabilitem aí o microfone de vocês, tá? Deixem para no final a gente discutir. Coloquem, desativem o microfone de vocês. No final a gente discute as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, o papel das células T é crucial para ativar as células B corretamente. Se não houver essa participação das células T, né? Eu repito, a produção de anticorpos no linfócito B não acontece. Mesmo as células B estando intactas, se não tiver o apoio das células T, eu não consigo produzir anticorpos. Tá? Então, esse apoio é dado nos órgãos linfóides secundários, nas regiões foliculares, onde eu estou vendo essa sinapse imunológica acontecendo entre uma célula T auxiliar com a célula B. Então, lembre, estudem que eu preciso engajar, preciso ligar receptores, como o CD40L com o CD40, e preciso produzir citocinas para conseguir orientar melhor a célula B. Bom, de acordo com o tipo de citocinas que a célula T helper produz, eu consigo direcionar as células B a produzir, por exemplo, classes ou isotipos diferentes. Então, se eu produzir TGF-beta, eu posso orientar a célula B a trocar a classe de IgM, né, que é o primeiro anticorpo sempre, para IgA, ou ela pode trocar a classe de IgM para IgE, se ela produzir L4, se a célula T helper secretar interleucina 4. Se a célula T helper produzir interferon gama, ela pode produzir subclasses ou subtipos da IgG, como IgG1, IgG3, né? E assim por diante. Então, o tipo de citocina que a célula T helper produz é extremamente importante para conseguir orientar melhor as células B na produção de anticorpo. Se eu não tenho essa produção de citocinas, a célula B não produz, não faz essa troca de classe, né, e não produz os anticorpos corretamente. Troca de classe em inglês é isotype switching, tá? Que é essa palavra aqui que vocês estão vendo aqui. Essa troca de classe de IgM para algum isotipo secundário, pode ser IgG, IgE ou IgA, por exemplo, é orientada pelas citocinas que a célula T helper secreta. Tá bem? Então, vocês vão estudar isso, o papel das citocinas T helper, T auxiliares, da célula T auxiliares, em direcionar a troca de classe para um dado isotipo. Bom, os detalhes dessa troca de classe para vocês da medicina não é tão importante, tá? Como está sendo apresentado aqui, é só um detalhe molecular. Existe um processo de DNA que é extirpado, digamos assim, do DNA da célula B.
Ela deixa de produzir o segmento que produz a IgM e começa a produzir só o segmento gênico, né, a transcrever os genes que codificam a parte constante da IgE, nesse exemplo aqui, ou da IgA ou da IgG. Existe um processo de recombinação no DNA, onde um pedaço do DNA vai ser extirpado, vai ser removido, né, por enzimas, e com isso a célula B passará a produzir somente agora esse isotipo secundário, que pode ser uma IgE, uma IgA, uma IgG. Muito bem. Ao longo do processo de imunização ou de infecção, esses centros germinativos nos folículos vão aparecendo com maior força. O que é isso? O centro germinativo é justamente o meio, o ponto central desses folículos, né, primários ou secundários que vocês estão vendo aqui na região cortical do linfonodo. Nós temos algumas regiões importantes que a gente vai descrever agora e ver as funções das células aqui dentro dessa região folicular. Então, na região mais escurinha central, que a gente chama de zona escura, né, a gente vai encontrar linfócitos B fazendo proliferação e secretando anticorpos. Na zona clara, né, do centro germinativo, a gente vai encontrar principalmente células dendríticas foliculares, em inglês é FDC. Na região do manto, essa parte mais externa do centro germinativo, que é bem o centro desse folículo, né, a gente vai encontrar células B naive, células B que não encontraram o antígeno ainda. Elas vão encontrar com o antígeno aqui dentro, até se ativar, até entrar em proliferação. Então, o processo sempre é do manto em direção à zona escura. Essas células B encontram o antígeno, conversam com células dendríticas e células T aqui dentro, dessa zona clara, e se expandem nessa zona escura, produzindo grandes quantidades de anticorpos quando elas fazem também a sua proliferação. Então, o que está acontecendo nessas três zonas que eu acabei de escrever? No centro germinativo, no centro desses folículos, o que está acontecendo aqui nessas bolinhas, que é tão importante para que a gente induza uma resposta humoral correta. Então, lembre que células T naive, né, elas entram por essa região do manto, na parte mais externa, né, do centro germinativo. Elas entram em contato com células T nesse momento, que apresentam, né, citocinas e ativam elas corretamente. Na zona escura, elas fazem a proliferação, ou seja, estão expandindo as células B idênticas a produzir um anticorpo contra o mesmo antígeno. Então, todas elas aqui são clones da mesma célula que entrou aqui nesse centro germinativo, né, que induziu, aliás, o centro germinativo. Todas elas estão produzindo anticorpos contra o mesmo antígeno. Só que tem um detalhe importante. Nesse processo de proliferação, de expansão clonal das células B, que é guiado pelas T, cada uma dessas células B produz um anticorpo específico, mas com uma afinidade um pouquinho diferente. Isso acontece ao acaso, por processos que a gente vai descrever nos próximos slides, né? Onde cada célula B tem uma mutação um pouquinho diferente no seu anticorpo, que pode se ligar com maior afinidade ou menor afinidade ao antígeno. Então, produzimos uma grande quantidade aqui na região escura, né, de células agora específicas ao mesmo antígeno, mas variando um pouquinho na especificidade de ligação com o antígeno. O que tem que acontecer agora nessa região aqui mais clara, na zona clara? Nós encontramos células dendríticas foliculares e também linfócitos T, né, foliculares. É esse bate-papo importante que vai testar uma a uma essas células para saber quais delas produzem anticorpo com maior afinidade. Então, por exemplo, essa célula B que saiu dessa zona escura, entrou em contato com uma célula dendrítica folicular, que está apresentando via MHC o antígeno pela qual ela reconhece. Então, um pedacinho do vírus está aqui, um pedacinho da bactéria, né, daquilo que vocês estão imaginando está aqui na célula dendrítica. Se ela tiver um anticorpo de altíssima afinidade que se gruda essa célula dendrítica, ela recebe citocinas de ambas essas células T foliculares
de células dendríticas foliculares e sobrevive. Então, repito, essa célula B produz uma imunoglobulina, uma IgG, uma IgA, uma IgE específica a esse antígeno, uma boa afinidade, ela sobrevive porque recebeu citocinas dessas duas células corretamente e se transforma, sai do centro germinativo, né? E se transforma em células que são chamadas de plasmócitos. São células B secretoras de anticorpos, agora de alta afinidade. Algumas células B podem se transformar também em células de memória e nos protegem contra infecções futuras, né? E essa é a base das imunizações, das vacinações. Induzir células B de memória para que, se eu tiver um contato com o antígeno, elas sejam rapidamente ativadas e produzem anticorpos do tipo IgG, IgA ou IgE rapidamente. Tá? Então, vocês vão estudar nos livros como que acontece essa apresentação de antígenos de células de células dendríticas foliculares, como que acontece essa conversa, né, essa sinapse imunológica das células T helper com o linfócito B, que tipo de instruções a gente percebe nessa região do centro germinativo, que garante uma seleção da célula B que tenha o anticorpo de maior afinidade. É um processo de seleção natural, como Darwin mostrou que acontece entre as espécies, né, na evolução das espécies, onde o mais apto àquele meio consegue sobreviver em relação ao menos apto. Aqui é mesmo raciocínio se aplica a nível molecular ou celular. Né? Estou selecionando as células mais aptas a produzir anticorpos. E por isso que a afinidade, né, contra o antígeno ele só aumenta nas repetidas imunizações, nas infecções repetidas, porque, né, a tendência sempre é encontrar mais células B capazes de produzir essa resposta mais específica, né, essa afinidade melhor pelo antígeno. Ok? Então, veremos um pouquinho agora mais de detalhes, já que vocês já aprenderam um pouquinho sobre troca de classe, né, que é orientada pelas células T helper, através da produção de certas citocinas. Isso é essencial para ver a troca de classe na célula B do anticorpo, né, secundário, seja o IgG, IgE ou IgA. E viram também que é necessário uma conversa muito importante no centro germinativo de células dendríticas foliculares e células T foliculares para selecionarem qual a célula B que produz uma imunoglobulina mais específica ao meu antígeno, com maior afinidade. Então, antes ou logo no início de uma resposta imune, né, eu tenho anticorpos de baixa afinidade, que na região variável não tem mutações, ou seja, um anticorpo que se liga sim bem ao antígeno, mas após esse processo de seleção de células B, ou seja, numa resposta secundária, eu tenho a adição de mutações na região variável do anticorpo, o que fazem ele se ligar mais perfeitamente ao meu antígeno do que nesse desenho aqui em cima, certo? Então, essa mutação do anticorpo na região variável, na região FAB, FAB, né, permite com que eu tenha essa evolução da afinidade em imunizações repetidas ou quando o antígeno está presente de forma crônica, né? Eu vou automaticamente evoluindo a capacidade, vou aperfeiçoando a minha IgG, né, por exemplo, que está se ligando com esse antígeno. Então, essa maturação de afinidade, gente, vai ser medida pela adição de mutações ao acaso nas regiões CDRs1, 2 e 3 da cadeia pesada ou da cadeia leve do anticorpo. Nós vimos um pouquinho sobre isso na aula passada, né? Esses 3 dedinhos que eu chamei a atenção para vocês na ponta dos anticorpos que formam o CDR1, 2 e 3, em cada cadeia do anticorpo, né? Leve e pesada. Nessa região, no genoma, é que vai acontecer essas mutações. Existem enzimas que adicionam mutações ao acaso, né? E vejo que as mutações vão aumentando em quantidade na medida que o paciente tem uma infecção secundária, ou uma infecção terciária, ou uma resposta vacinal secundária, uma resposta terciária. Tá? Então, essas mutações vão sendo adicionadas ao acaso,
certo? Por enzimas no DNA, que confere um anticorpo com essas mutações, né? Com resíduos de aminoácidos diferentes em relação aqui de cima, um pouquinho diferentes, que fazem com que, por exemplo, eu tenha melhor afinidade ou pior afinidade. As células B que produzem, né, que foram testadas e produzem um anticorpo com menos afinidade, elas morrem. Elas não continuam esse processo de seleção. Tá? Então, células B que baixaram a afinidade, né, por receber mutações nessa região de ligação com antígeno desfavoráveis, elas vão morrer nesse processo e não vão ser selecionadas. Então, só células B selecionadas, assim, que produzem um anticorpo de altíssima afinidade que sobrevive, e por isso que a nossa afinidade ao antígeno, né, a infecção, por exemplo, ou a imunização repetida, ela vai aumentando. Nós selecionamos células capazes de produzir melhoria na sua ligação com o antígeno, que a gente chama de afinidade. Tá? Então, esse é um processo que vocês vão estudar, chamado de maturação da afinidade do anticorpo pelo antígeno. Essa maturação de afinidade deve acontecer para que eu tenha um anticorpo mais eficiente, se ligando melhor com o meu antígeno, né? Eu tenho uma resposta imune melhor. Imagine se eu estou neutralizando um vírus ou uma toxina, se eu grudar bem o meu anticorpo com o vírus, com o coronavírus, por exemplo, eu impeço a ligação dele com as células, portanto, impeço a infecção viral. Certo? Muito bem. Então, essas células B que estão sendo produzidas e selecionadas nos centros germinativos, nos linfonodos, sempre vão produzir anticorpos com uma afinidade melhor, de alta afinidade, na medida que elas são selecionadas por essas duas células, né, as células dendríticas foliculares e as células T foliculares. Lembrando que células B que produzem anticorpos menos eficientes, essas morrem, né, lá no linfonodo mesmo. Então, a gente tem que expandir uma grande quantidade, né, de linfócito B nessa região aqui escura, né, dos linfonodos, das regiões dos centros germinativos, para conseguir selecionar algumas que produzem anticorpos de alta afinidade. Muito bem, agora eu vou discutir um outro tópico, não menos importante, que é explicar para vocês o que são os anticorpos monoclonais, tá, que tem um grande impacto para a área de diagnóstico clínico, para a área de pesquisa, onde eles são amplamente utilizados em várias áreas da ciência, não só na imuno, tá, gente? Qualquer linha de pesquisa da área da saúde que envolva, né, a quantificação de algum dado biológico, possivelmente vai utilizar anticorpos monoclonais. E vocês da medicina também, em algumas áreas da medicina, já têm a possibilidade de tratar pacientes com esses anticorpos monoclonais. Ou seja, temos também impacto para o uso terapêutico desses anticorpos monoclonais. A produção desses anticorpos monoclonais, né, ela foi inventada na década de 80 por esses dois pesquisadores, o César Milstein, que é um argentino, e o George Köhler, que é um alemão, né, pesquisando o César Milstein na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, junto em parceria com o George Köhler, na Alemanha, descobriram essas ferramentas, esse método que eu vou apresentar para vocês, capaz de produzir anticorpos in vitro, né, com uma única especificidade, por isso que eles são chamados de anticorpos monoclonais. Por essa importante descoberta, esses dois pesquisadores repartiram o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 84. Isso revolucionou a medicina porque, de novo, eu repito, tem um impacto importantíssimo na área de pesquisa, diagnóstico e terapêutica. Então, o soro humano, o nosso sangue, nós temos no plasma, no soro, uma quantidade de anticorpos que são policlonais, ou seja, anticorpos contra a nossa própria biografia, né, nosso próprio histórico de vida, decorrente das vacinas que eu tomei, das infecções que eu tive, que é muito peculiar para cada indivíduo. Né? Gêmeos, mesmo vivendo em comunidades, né, parecidas, vão ter uma biografia diferente, porque eventualmente um pode ter
dos irmãos, das irmãs, né, uma infecção que o outro não teve, portanto, essa biografia que gera uma marca no nosso soro, né, policlonal, é decorrente desses múltiplos contatos que eu tive no passado, né, com agentes infecciosos e vacinas que eu tomei ou que eu deixei de tomar. Então, o soro humano ele é sempre policlonal, porque tem uma variedade, né, de anticorpos diferentes, cada um reagindo contra coisas que a gente entrou em contato no passado recente ou mais remoto, decorrente de imunizações ou de infecções naturais. Então, para eu ter um teste de laboratório mais eficiente, por exemplo, ou uma terapêutica mais efetiva, eu preciso ter anticorpos que são altamente específicos ao antígeno, né? Por exemplo, o vírus que eu estou testando, que eu tenho certeza que é o coronavírus, que não é o HIV no soro do paciente. Para eu ter certeza disso, eu tenho que utilizar um anticorpo no laboratório específico ao corona e que não se ligue ao HIV, certo? Então, aí para fins também de terapêutica, né, se eu quero bloquear alguma proteína circulante, né, que eu já vou explicar para vocês, com anticorpos eu posso fazer isso, eu tenho que ser específico àquela proteína que eu estou querendo tratar. Também eu preciso dessa grande especificidade. Então, de maneira bastante simples, eu quero explicar para vocês como é que se produz esses anticorpos monoclonais em laboratório. Então, as grandes empresas farmacêuticas têm setores, né, onde se fazem isso, né, produzem esses anticorpos para fins de diagnóstico, pesquisa ou para uso terapêutico. Então, o primeiro local tem que isolar, primeira coisa, eu tenho que isolar o meu antígeno, a minha proteína em questão. Então, se eu quero dosar uma proteína sérica, concentração dela no soro, eu tenho que isolar essa proteína em grande quantidade, uma boa quantidade, inocular a proteína no mamífero, por exemplo, no camundongo, no rato ou no coelho. Algumas semanas depois, eu retiro o baço, ou seja, eu tenho que sacrificar esse animal, né? Alguns animais não preciso fazer isso, né? Eu posso fazer uma coleta periférica, mas em roedores eu posso sacrificar, coletar o baço, e nesse baço eu vou ter uma mistura de células B diferentes, né? Algumas reagindo ao antígeno X, que foi inoculado, outras que estão reagindo ao histórico de vida, a biografia desse animal. Então tem que separar o joio do trigo. Quais são as células B que reagem especificamente ao meu antígeno, ou seja, que tem um anticorpo específico ao antígeno? Eu não sei ainda. Para saber isso, o que os dois pesquisadores, argentino e alemão, inventaram foi um método de fusão de núcleos com mieloma, que é um câncer humano, né, de célula B, uma célula que tem capacidade de fazer proliferação para sempre, imortal, né, um câncer, com células do baço, com esplenócitos do animal que foi imunizado. Então, em cultura, colocando algumas substâncias químicas, eu consigo induzir a fusão nuclear do núcleo da célula tumoral B com o núcleo dos esplenócitos aqui do bichinho que foi imunizado. Algumas células, vejam aqui, houve a fusão, eu formei esse hibridoma, que é essa fusão da célula mieloma com o esplenócito, um câncer de linfócito B com uma célula B do baço. Veja aqui os dois hibridomas, esses aqui não fusionaram. Eu utilizo um meio de seleção, que seleciona somente as células que são hibridomas, que houve a fusão dos núcleos, né? E agora eu preciso testá-las. Quais das células fusionadas estão produzindo um anticorpo específico ao meu antígeno X, que foi imunizado, né? Que imunizou o animal. Então, agora, in vitro, eu coloco as células isoladas uma a uma no pocinho. Consigo, por titulação, colocar uma célula só em cada pocinho. E coloco o antígeno, a proteína agora, X, em contato com essas células B. As células B que houve uma reação positiva, estão reagindo positivamente à proteína X in vitro, são as células específicas produtoras desse anticorpo monoclonal. Como elas são hibridomas, elas têm metade do núcleo de uma célula tumoral, elas vão se multiplicar para sempre in vitro. Então, o laboratório que fizer isso, né, a indústria farmacêutica que fizer isso,
tem em mãos agora uma população de células, que são hibridomas, capazes de produzir para sempre esse anticorpo anti-X, que pode ser utilizado para dosar um hormônio, né? Qualquer que vocês estão imaginando, cortisol, um hormônio sexual, enfim, qualquer tipo de substância sérica, né, ou em solução, e a empresa pode faturar rios de dinheiro com esse anticorpo aí, né, específico a esse hormônio, porque tem o uso clínico e o uso de pesquisa também, né? Então, dosar substâncias séricas no soro ou em cultura, eu preciso ter esses anticorpos monoclonais específicos ao antígeno de interesse, certo? Então, algumas aplicações para vocês desses anticorpos comprados, monoclonais para pesquisa, diagnóstico e terapêutica. Um teste muito utilizado em qualquer laboratório de pesquisa e também nos laboratórios de diagnóstico clínico é o teste de ELISA, imunoensaio ligado à enzima, né? Então, tem um anticorpo ligado com uma enzima que vai se ligar especificamente ao antígeno. Então, se o paciente produzir anticorpos específicos a esse antígeno, aqui os anticorpos do paciente, né, vão reagir à proteína X. O anticorpo anti-X marcado com uma enzima, comprado, permite, numa reação enzimática, por exemplo, agora fazer uma mudança de cor desse meio, e essa mudança colorimétrica pode ser visível e pode ser mensurada em laboratório. Tá? Então, quanto mais, uma cor mais intensa, por exemplo, maior a concentração da minha proteína testada. Né? Posso testar, por exemplo, também, através do teste de ELISA, a presença de anticorpos do paciente. Anticorpos também são proteínas, né? A gente pode testá-las da mesma maneira, utilizando o teste de ELISA, e saber se o paciente tem anticorpo IgM ou IgG contra o coronavírus. Né? Os testes rápidos que vocês estão vendo na TV para o coronavírus se baseiam nesse processo, é claro que é feito uma fitinha, né? Mas um processo semelhante, onde estou vendo a presença do paciente, se ele tem IgM contra o coronavírus, é claro, ou IgG, ou os dois, certo? Então, o teste de ELISA é um teste amplamente utilizado, com o uso de anticorpos. O teste de Western blotting é uma outra aplicação, também em laboratórios de rotina, de diagnóstico clínico, mas também em pesquisa, que eu utilizo agora anticorpos monoclonais, também marcados com enzimas, por exemplo, para identificar proteínas específicas de um vírus. Então, o teste confirmatório para saber se um paciente é HIV positivo, por exemplo, pode ser feito pela técnica do Western blotting, onde vai se pesquisar a presença de anticorpos específicos do HIV, para eliminar alguma confusão, né, algum falso positivo, ou algum outro vírus que possa dar no teste de ELISA, algum resultado falso. Né? Não é positivo, mas simplesmente é positivo contra o vírus primo e não o vírus real. O vírus HIV está sendo testado. Então, o Western blotting é um teste que se baseia, né, em anticorpos ligados numa membrana de nitrocelulose, membrana tipo, como se fosse um papel, né, onde as proteínas correram num gel de agarose, primeiramente, então são proteínas específicas da infecção que se está testando, se passa essas proteínas para o papel e se joga os anticorpos específicos para saber se o paciente tem aquela proteína, se tem o vírus específico em questão. Tá? Os anticorpos monoclonais são utilizados largamente na microscopia, por exemplo, na imunofluorescência direta e indireta. Vocês estão vendo imagens belíssimas de anticorpos marcados com substâncias fluorescentes, né, que induzem uma cor forte, azul, azulada, avermelhada ou esverdeada, quando são excitados por radiação UV ou por raio laser. A microscopia confocal, por exemplo, que é essas imagens aqui que eu tirei para vocês, utiliza um microscópio especial, que tem uma fonte de raio laser que estimula as células cobertas por esses anticorpos fluorescentes. As células que tiverem anticorpos presos, né, com o fluoróforo X em questão, que não vem ao caso, emitem essa cor azul quando são estimuladas pelo raio laser, e assim por diante. Então, posso ter um nível de detalhamento de estruturas celulares incrível, realmente incrível. Estão vendo estruturas um detalhe muito grande do núcleo. O citoesqueleto celular é mostrado em detalhes nessas imagens para vocês, né, com as
as fibras de proteínas que são encontradas dentro do citoesqueleto, capazes de montar o aspecto, né, da célula. Então, a imunofluorescência é muito útil para fins de diagnóstico e para fins de pesquisa, onde eu tenho um nível de detalhe muito grande que eu não tenho como conseguir isso na microscopia convencional. Então, isso depende, é claro, de anticorpos monoclonais específicos a proteínas aqui intracelulares, né? E vocês não estão vendo os anticorpos, mas estão vendo essa resposta, né, de excitação com o raio laser que levou a essa fluorescência aí capturada nesse microscópio especial, ok? Esse é a foto do nosso microscópio, o Faxcanto, do nosso citômetro de fluxo, do Faxcanto, que é uma máquina muito sofisticada, que utiliza raios laser, que eu consigo excitar também anticorpos presos às células. Essas células passam uma a uma num feixe dentro do aparelho dessa máquina, né? Eu consigo passar entre 10.000, 20 a 30.000 células por segundo num feixe de solução líquida. Num ponto específico, essas células são excitadas com raio laser, ou seja, o fluoróforo preso ao anticorpo vai ficar fluorescente, e essa célula possui detectores muito sofisticados internamente, capazes de reconhecer uma cor verde, vermelha ou violeta, né? De acordo com o espectro de emissão da luz. Ela separa essas cores, né, dentro do equipamento, e com isso eu consigo saber quais são as células positivas, né, por uma dada cor, ou se são positivas para as duas cores, ou para duas cores ao mesmo tempo. Ou seja, nesse caso aqui se utilizou 2 anticorpos para identificar populações celulares diferentes, né? Eu posso ter células positivas para uma cor, que ligou só um antígeno de superfície, né, por um anticorpo, com outro anticorpo, ou que ligou 2 anticorpos, ou seja, tem 2 receptores ao mesmo tempo em cada célula aqui, que a cada pontinho é uma célula que vocês estão vendo. Isso é muito útil para a gente imunofenotipar as células. Por exemplo, pacientes que fizeram um transplante, né, transplantados, um transplante de medula óssea, tem que fazer a imunofenotipagem prévia e após o transplante para identificar, né, os subtipos de linfócitos que estão no sangue. Linfócito B, os subtipos de linfócitos T, células NK. Esses linfócitos, a gente não consegue identificá-los na microscopia normal, mesmo a microscopia eletrônica. Eu preciso fazer essa imunofluorescência e consigo automatizar esse processo com o citômetro, né, que é essa máquina sofisticada que a gente tem à disposição no nosso laboratório para pesquisa, é claro. Existem mais 2 laboratórios na PUC que também têm esses equipamentos semelhantes e são utilizados para fins de pesquisa. Então, laboratórios bons da cidade, clínicos, né, também têm essas máquinas que podem servir, né, para uso clínico, muito importante. Como eu disse, falei o exemplo de pacientes transplantados, mas em várias outras situações clínicas eu preciso ter imunofenotipagem, ou seja, saber os subtipos de linfócitos na circulação do paciente. E, por último, o que é importante para vocês da medicina, né, como é que eu posso utilizar esses anticorpos monoclonais para fins de diagnóstico, para fins terapêuticos, né? Então, eu coloquei algumas áreas onde a medicina já utiliza esses anticorpos monoclonais comprados para tratar algumas doenças e situações clínicas. Por exemplo, na área de reumatologia, se utiliza há bastante tempo já anticorpos que inibem citocinas inflamatórias. Aqui alguns nomes comerciais desses anticorpos. Anticorpos que se ligam ao TNF e bloqueiam o TNF, o anti-TNF, né? São usados para tratar pacientes com artrite reumatoide. Anticorpos anti-L1 também podem ser utilizados. E anti-CD20, que mata as células B. O rituximab pode ser utilizado tanto para transplantes, para alguns tipos de câncer que eu quero matar a célula B, linfomas não Hodgkin, por exemplo, né? E também posso utilizar para tratar pacientes com artrite, ou seja, remover células B ou remover citocinas, né, com esses anticorpos monoclonais, tem um uso muito importante terapêutico, né, uma eficiência terapêutica muito grande,
com poucos efeitos colaterais do uso intravenoso desses anticorpos. Então, na reumato, eles são conhecidos como biológicos. São anticorpos monoclonais, eu repito, antagonistas das citocinas pró-inflamatórias, L1, L6, TNF, e também anticorpos que matam células como células B. Para tratar alergias, eu tenho anticorpos que bloqueiam IgE, então esses monoclonais anti-IgE, impede a ligação da IgE com os nossos mastócitos. Isso tem efeito clínico de melhora, né, em pacientes que têm alergias, então pode ser utilizado. Eles são muito caros se forem comprados, mas o SUS, a gente tem que ter orgulho, estamos vendo o papel do SUS, né, nessa pandemia do coronavírus. O SUS, ele utiliza, ele consegue, vão conseguir prescrever esses anticorpos pelo SUS, em pacientes com artrite, por exemplo, que não respondem mais a corticoide. São drogas mais baratas, muito eficientes, né, anti-inflamatórias, mas em casos de pacientes que não respondem mais, vocês podem prescrever, o paciente vai receber de graça pelo SUS essas drogas que custam bem caro, né? Se fosse comprar, custaria entre 5 e 7 mil reais cada injeção desses anticorpos. Então, são opções caras, porém disponíveis no SUS. E o que está bombando hoje na medicina, a gente vai discutir isso na aula de imunologia tumoral mais na frente, são anticorpos que destravam o sistema imune do paciente. Então, antigamente eram utilizados anticorpos que eram direcionados ao tumor do paciente, com o intuito de tratar melhor esse câncer. E hoje se tratam pacientes com vários tipos de câncer, melanoma, CA de pulmão, etc., com anticorpos que destravam o sistema imune do paciente, né? São anticorpos direcionados às células T do paciente, com o intuito de tornar essas células T mais efetoras, mais efetivas contra o câncer, né? Destravando essas células, a gente consegue ter uma resposta imune mais eficiente. Vou retomar isso na aula de imunologia tumoral, não se expliquem, né? Não se preocupem. A gente vai rever isso em detalhes na área de câncer. Eu só queria salientar que isso está bombando na área de oncologia. Qualquer hospital do mundo todo está fazendo isso, né? Porque tem uma eficiência muito boa em tumores que já progrediram, não temos mais opções terapêuticas nesses casos, né? Existe uma possibilidade da gente utilizar monoclonais para tratar pacientes com doenças neurodegenerativas. Isso aqui é um estudo clínico publicado na Nature com anticorpo contra agregados beta-amiloides que se acumulam, aparecem, né, ao longo do envelhecimento e, sobretudo, aparecem em pacientes com a doença do Alzheimer. Então, vejo aqui um paciente no início e após alguns meses tomando esse anticorpo, né, de uso comercial, que foi testado no ensaio clínico aberto, randomizado, aonde o efeito placebo, essas placas continuam aparecendo. Eu vejo depois de um ano de estudo, essas placas aqui em vermelho continuavam, né, mais ou menos estáveis, no grupo que recebeu o placebo, mas no grupo que recebeu esses medicamentos, esse anticorpo, contra a placa beta-amiloide, o efeito dose-resposta, quanto maior a dose, melhor a remoção das placas. Esse é o primeiro estudo mostrando uma redução das placas beta-amiloides na doença de Alzheimer, com o uso de um monoclonal, e a doença se estabilizou. Isso é um avanço importante para a área, né? Porque tornar a doença já estável já é um ganho muito grande. Não progredir na doença de Alzheimer já é um ganho muito grande. E isso foi conseguido com corpos agregados beta-amiloides. Então, temos um potencial muito grande aqui para isso vir a ser rotina na neuro, né, de utilizar anticorpos bloqueadores da beta-amiloide. Bom, já temos estudos também clínicos, acho que eu comentei com vocês, com monoclonais, tratando pacientes com depressão maior, com transtorno bipolar mais recentemente, mostrando a eficácia desses anticorpos que bloqueiam citocinas inflamatórias, especialmente em pacientes com depressão que partem com uma inflamação maior, que tem um PCR, uma proteína C reativa mais concentrada no sangue. Esses pacientes, ao longo de 12 semanas, com esse anticorpo, têm uma resposta clínica mais eficiente do que
pacientes que partem com uma inflamação mais baixa. Tá? Ou seja, talvez não é todo paciente com transtorno do humor que deve ser tratado com monoclonal contra as citocinas inflamatórias, né? Mas especialmente os pacientes que têm já uma boa inflamação basal, esses sim têm um efeito clínico melhor. Então, publicados na Lancet, né, que é outra revista de respeito, vocês estão vendo esse estudo que utilizou monoclonal ao longo de 12 semanas, que bloqueia TNF em pacientes com depressão. Esse grupo recebeu placebo. Vejam que o efeito clínico, de melhora clínica, é muito melhor, né, nesses sujeitos que receberam esse monoclonal anti-TNF do que o paciente que recebeu o placebo. Assim, também nós temos outros estudos randomizados que comprovam essa eficácia, né, para tratar pacientes com depressão. Deixo algumas perguntinhas de revisão para vocês. Vou colocar isso aqui no arquivo do PDF, no Word para vocês. Eu não coloquei ainda lá no Moodle, tá? É para orientar o estudo de vocês, tanto da aula passada quanto desta aula, na área de resposta humoral, né? Então, vocês façam essas perguntinhas como revisão, não vale nota, mas vocês podem fazer para orientar o estudo de vocês, né, de algumas questões importantes que eu gostaria que vocês lessem, estudassem. Então, agora eu vou abrir meu vídeo. Quem quiser falar, agora pode fazer a pergunta tanto pelo chat, ou pode fazer a pergunta pelo vídeo, pelo seu microfone, tá, gente? Espero que vocês tenham curtido aí essa aula. Perguntas. Devem estar cheios de perguntas aí, quem participou, quem acompanhou a aula. Temos aqui a primeira pergunta no chat. Qual o capítulo? Pessoal, vejam nos índices, tá, dos livros, porque cada versão do APAS ou dos livros textos que vocês estão usando pode mudar um pouquinho. Então, no cronograma de vocês têm algumas dicas dos capítulos do APAS que vocês devem estudar. Então, veja lá no seu cronograma, Isabela, que tenha lá os capítulos indicados do ABAS, tá? Mas se vocês estão usando algum outro livro, texto de imunologia, procure no índice a parte de células B e anticorpos, que esses são os capítulos que vocês devem estudar. Ok? Perguntas? Nada. Ana? Não entendeu os gráficos iniciais? Após o aumento de GG e GM, o GM permanece em nível basal? Vamos ver primeiro, Vitor, a pergunta da Hannah, depois eu volto para a tua pergunta, que eu não sei qual é que é. Vamos voltar lá para o gráfico, aquele principal, né, que é essa pergunta da Hannah. Então, Hannah, após as imunizações secundárias ou terciárias que eu tenho, ou seja, reencontros com o mesmo agente infeccioso, infecção recorrente, né, crônica, ou, nesse caso, uma resposta vacinal, eu tenho 3 imunizações, o que vocês estão vendo? A IgG aumenta, a IgM não é mais relevante. Ela permanece num título baixo, tá? Isso aqui, embora seja reagente, seja positivo num teste sorológico, ele não é biologicamente relevante. Ou seja, essa IgM, após a segunda ou terceira imunização, essa IgM não tem papel biológico de neutralizar um vírus ou uma toxina. Então, se é uma vacina para hepatite B, que é um vírus, né, da hepatite, essa IgM aqui não faz cosquinha. Então, aumenta no início e depois ela cai, né, e fica num título baixo, uma concentração muito parecida aqui, ó, de 1 micrograma por ml, né, ao contrário da IgG, que aumenta numa escala log, né, várias vezes. Então, milhares de vezes a gente tem um aumento de IgG, porque é a IgG que vai neutralizar os vírus e as toxinas. Tá? Então, numa resposta vacinal por um tipo de vírus, seja o coronavírus em questão, né, uma vacina futura contra o corona, a gente vai produzir IgG. A IgM não é relevante, pode ser positiva, né, pode, né, continuar presente no plasma, mas ela não tem função nenhuma biológica, já que não se gruda ao vírus. Essa foi a tua pergunta, eu acho, né, Hannah? Isso, como se fosse uma quantidade normal de IgM, né? Embora aumentou do tempo zero antes de ter um contato, né? Teve essa resposta
primária, vejo que ela reduz um pouquinho depois e fica mais ou menos constante, como se fosse normal, ou seja, não faz cosquinha aqui contra o vírus. Tá? Pergunta do Vitor. Professor, uma célula dendrítica apresenta o antígeno ao linfócito B via MHC e também seleciona qual célula B que produz um anticorpo específico? Sim, as duas coisas, tá? Então, existe, deixa eu voltar aqui agora, já volto para ti, Hanna, tá? Deixa eu só responder para o Vitor. Existe sim essa apresentação de antígenos, onde é que está melhor? Acho que naquela figurinha aqui que eu perdi mais tempo com vocês. Ó, nessa figura, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês, para a tela de vocês. Vocês estão vendo aqui uma célula dendrítica, né, apresentando, na verdade, uma proteína viral ou do antígeno na superfície, tá? Ela não está presa em MHC, tá, Vitor? Porque ela tem que ser uma proteína inteira. No momento que o anticorpo só reconhece proteínas inteiras, a gente discutiu isso na última aula, né? É um pouquinho diferente do MHC que está aqui, da célula B apresentando o antígeno via MHC aqui em verde, tá? Que foi processado dentro da célula B em questão e apresenta um pedacinho, um peptídeo dele para a célula T folicular. Então, a célula T, através do TCR, só reconhece esse peptídeo ligado ao MHC. A célula folicular dendrítica, ao contrário, ela deve apresentar pedacinhos das proteínas inteiras na superfície. Então, não tem aqui proteína apresentadora, não tem MHC, tá? É o próprio vírus, proteínas virais inteiras aqui, ou bacterianas, que seja, que vocês estão imaginando, intactas, inteiras, sendo reconhecidas pela molécula de anticorpo. Lembrem que anticorpos reconhecem proteínas in natura, inteiras, né? Se elas forem processadas, desnaturadas, não existe ligação química entre o anticorpo com o meu antígeno. O antígeno tem que estar inteiro, intacto. No momento que eu desnaturo, eu não tenho a ligação mais com o meu anticorpo. Então, preciso ter essas formas espaciais, né, do meu antígeno para ver uma ligação perfeita da molécula de anticorpo. Então, retomando, dendrítica apresenta proteínas inteiras, nesse momento aqui, para a célula B, que, por sua vez, via MHC, apresenta um pedacinho da proteína, né, um peptídeo, à célula T folicular. Essa é a resposta para a tua pergunta, tá, Vitor? Sim, exatamente isso. O linfócito B apresenta o antígeno via MHC, o antígeno processado, tá? Eu não sei se a Hanna tinha mais alguma pergunta. Eu deixei passando, acho que não, né? Acho que eu já perguntei, já respondi para a Hanna aqui. Meus queridos, mais perguntas, podem perguntar pelo chat ou pode abrir o microfone de vocês, tá? Se tiverem de pijama em casa, não quiserem aparecer, não faz mal. Mas pode abrir o microfone aí, falarem, perguntarem à vontade aí, algum ponto da aula. Eu reviso, eu posso voltar. Né? Sim, essa IgM, nesse momento, na verdade, a troca de classe já aconteceu antes de a célula B entrar nesse folículo aqui, tá? Então, a troca de classe de IgM para IgG aconteceu aqui fora já. Então, antes de entrar no folículo, a célula T auxiliar orientou a célula B a trocar a classe para IgG, que está sendo testada aqui. Então, nessa região aqui do centro germinativo, nós testamos via essas duas células, né? Célula folicular dendrítica e célula T folicular, qual célula B dessas aqui que produz a IgG mais eficiente. Lembre que cada uma delas recebeu um tipo de mutação, né, na pontinha dos anticorpos, portanto, a afinidade aqui varia entre essas células. Então, neste momento aqui nós estamos testando a IgG, que, portanto, já foi trocada. Isso aconteceu aqui fora, numa outra região do linfonodo, né, onde a célula T helper produziu citocinas que trocou a classe da célula B. Tá, Hanna? Não entendi, Carolina. Não é a célula T que apresenta o antígeno via MHC, célula B, não, ao contrário, Carol. Tá? É a célula B que está apresentando o antígeno pela qual ela reage via MHC. Então, a célula B em questão aqui, ela faz duas coisas. Ela produz uma IgG específica ao antígeno,
e ela também apresenta o MHC, um pedacinho dessa proteína pela qual o IgG dela reconhece. Foi processado aqui dentro. Vocês têm que estudar um pouquinho a aula de processamento de antígenos, né? Antígenos extracelulares, onde as células B também são células apresentadoras de antígenos. Elas estão apresentando o antígeno aqui, Carol, para a célula T. Tá? Então, nessa apresentação de antígenos, da B para T, a T reconhece esse antígeno e produz citocinas aqui adequadas para manter essa célula B, aqui, viva ou não. Ok, Carol? Isso, tá? Sem problemas, sem estresse. O Vitor, você deve estar vendo a questão do Vitor também. Imagina aqui, em testes rápidos de imunoglobulinas, detectam se a pessoa tem anticorpo ao antígeno? Sim. Testa se tem IgM, IgG ou ambos. Tá? Então, é parecido com o teste de ELISA que eu expliquei para vocês. Tem naquelas fitinhas ali anticorpos anticorpo do paciente. Então, tem anticorpos na fitinha ali do teste que podem reconhecer um ou outro anticorpo. Então, lembrem que anticorpos também podem reconhecer anticorpos, né? Então, ao colocar o soro a ser testado, o sangue a ser testado, se tiver um anticorpo do paciente, que é uma proteína IgM ou IgG, ela vai ser reconhecida pelo anticorpo que está preso no papelzinho. Aí vai dar positivo. Vamos ver a Luísa. As vacinas que só tomamos uma vez na vida, não precisa de reforço. Essa imunização consegue se manter pela vida toda? Uma outra ótima pergunta. Vocês estão fazendo perguntas muito boas, tá? Gosto muito do bate-papo com vocês, é muito produtivo esse bate-papo. Então, deixa eu voltar aqui para a aula. Bem no início, eu comentei um pouquinho para vocês sobre essas células de memória, né? Então, deixa eu ver quem fez a pergunta. Foi a Luísa. Sim, foi a Luísa, né? Então, essas vacinas de dose única, Luísa, ou infecções que nós tivemos quando criança, né? As infecções infantis, que a gente faz uma resposta, fica doente, e essa resposta de proteção fica conosco a vida toda, né? Então, isso se dá porque nós temos a formação de células de memória, né? Essas células de memória, elas circulam pelo nosso corpo no sangue para o resto da vida, no sangue, nos linfonodos. Elas podem produzir rapidamente uma IgG se a gente entrar em contato com o vírus. Tá? Então, por isso, quem teve catapora, ou cachumba, ou mesmo mononucleose infecciosa, raramente pega a infecção novamente, né? Não tem um segundo contato, tem uma segunda doença. Por quê? Porque lá na infância, na adolescência, produziu células B específicas ao vírus em questão, e essas células B de memória ficam conosco para o resto da vida, sem a necessidade de fazer uma dose de reforço. Então, naturalmente, elas induzem de uma forma melhor nessas células de memória. Agora, uma questão que fica, que vale $1 milhão, né? Como que algumas infecções induzem uma boa formação de células de memória e outras nem tanto, é uma questão a ser pesquisada, tá, Luiz? Então, algumas pistas se tem na imunologia para tentar melhorar essa produção de células de memória, tanto células T como células B de memória, mas é uma questão bastante pesquisada porque, claro, pode melhorar bastante a nossa resposta vacinal, né? Ao invés de precisar fazer 3 doses de vacina para hepatite B, no futuro, provavelmente, vocês vão tomar só, os parentes de vocês, né, os filhos, netos de vocês, tomariam só uma dose para hepatite B e já estariam imunizados, formando uma grande quantidade de células de memória. Tá? Então, por que algumas infecções produzem um número maior de células de memória, como as infecções infantis, e outras não? Isso é uma questão ainda a ser pesquisada, né? Está sendo pesquisada e não foi completamente resolvida. Tá, Luísa? Então tem a ver a resposta com essa formação de células de memória, que é diferenciada de infecção para infecção, de vacina para vacina. Algumas produzem mais células de memória, nos protegem para mais tempo, e outras não. Sim, Vitor, a IgM e IgG são específicos para cada antígeno, por mesmo antígeno. Posso ter uma IgM específica ao mesmo antígeno e uma IgG específica ao mesmo antígeno, né?
Sim, em qualquer tipo de infecção, o contato primário aumenta o IgM, Vitor, e numa infecção crônica, persistente, eu passo para IgG. Automaticamente faço a troca de classe. Tá? Então, no início da infecção por Covid, por coronavírus, né, nos primeiros 7 dias eu tenho uma IgM, que não faz cosquinha, porque é uma infecção viral, né? O coronavírus é um vírus. Mas lá pelo seu 12º dia, 14º dia, eu já encontro IgG. Então, por isso que um teste rápido, logo no início da infecção, vai dar negativo para IgG. Eu preciso pelo menos 7 dias para observar ali uma resposta da IgM. E entre 7 e 14 dias para observar uma resposta positiva para IgG, tá? Vitor, isso vale para qualquer infecção, incluindo a COVID, tá? Então, sempre IgM, resposta primária, inicial. Lembrem que para infecções virais, essa IgM não é importante, embora ela primeira ser secretada, né? Porque a célula B produz geneticamente, né? O gene a ser transcrito sempre é o gene Mi, que codifica a IgM. Depois é que no genoma que ela pode transcrever o gene gama, que vai codificar a IgG, o gene alfa, que vai codificar a IgA, ou o gene epsilon, que vai codificar a IgE. Então, sempre geneticamente, no genoma vem o Mi, que é o GM, por isso que ela produz IgM rapidamente, e depois ela precisa fazer troca de classe em qualquer infecção, tá? Se a infecção for persistente, não for eliminada rapidamente, né, ela vai fazer troca de classe para IgG. Sim, se eu fizer um teste para COVID, vai dar positivo se eu tiver aquela IgG específica ao coronavírus, e não para hepatite B. Tá? Exatamente. Então, cada teste rápido ou teste de laboratório vai testar um tipo de anticorpo específico àquela infecção específica, senão eu tenho um problema de falso positivo, né? Que pode acontecer em algumas infecções, por exemplo, o HIV, que eu mencionei para vocês, ele é muito parecido, os anticorpos, na verdade, que se ligam ao HIV, pode se ligar também ao HTLV, que é um outro tipo de vírus, né, diferente do HIV, mas o mesmo anticorpo tem essa capacidade, às vezes, de se ligar a ambos os vírus. Então, para descartar essa resposta, que pode ser um falso positivo num teste de ELISA para o HIV, é que os laboratórios devem fazer um teste confirmatório por Western blotting, que eu mostrei para vocês, ou um teste molecular, confirmando que tem o vírus específico HIV na circulação ou no material que foi testado, tá? Então, por isso essa obrigatoriedade por lei, né? Os laboratórios têm que fazer isso. Deu positivo na ELISA, como tem essa questão, né, que pode ser interpretada como falso positivo, que eu expliquei para vocês, se pede um teste confirmatório. Então, o laudo do laboratório HIV positivo só sai depois de fazer esse teste confirmatório, seja um Western blotting ou seja um teste molecular. Tá? Por essa questão aí, que alguns vírus pode ter uma confusão, né, de o anticorpo se ligar a ambos os vírus, e vírus diferentes podem dar um falso positivo. Tá? Não era bem a tua pergunta essa, mas acabei fazendo uma discussão um pouquinho maior para responder que cada anticorpo é específico a um vírus, mas tem situações que o mesmo anticorpo pode se ligar a mais de um vírus, tá? Por isso que eu fiz esse comentário para explicar para vocês no teste de ELISA para HIV não é um teste confirmatório por essa questão. Mais perguntas, pessoal? Façam pelo bate-papo do Zoom, ou então podem abrir, por favor, aí o microfone de vocês ou o vídeo. Tivemos aí 14 participantes, a maioria já foi embora, já acho que não tinha dúvida, né? Temos só 4 aqui. Então, acho que eu vou encerrar aqui, em seguida vou subir o vídeo, tá? Para vocês. Se cuidem, pessoal, quem ficou aí. Se cuidem, porque é isso que a gente pode fazer de melhor no momento, né? Essa pandemia vai passar. E é isso, tá, pessoal? Então, fiquem bem. Espero que todos vocês estejam aí muito bem em casa, aí, se cuidando. Vou encerrar agora a nossa aula. Tchau, tchau, gente.